Olá, seu gritante! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Andresa Eduardo e aqui é o Grito Existencial, o recanto virtual em que eu grito sobre livros e também sobre as minhas manifestações artísticas. E no vídeo de hoje eu estarei transformando Sour, o álbum da Olivia Rodrigo, em capas de livros. E bem, seu gritante, eu estou muito empolgada para estar gravando esse vídeo. Por sinal, um vídeo que eu estou gravando sem roteiro, vou estar apenas falando eu com vocês nesse momento, seguindo um livre fluxo da minha consciência. E eu estou muito empolgada para gravar esse vídeo, como eu já pontuei, porque eu estou fazendo essas capas há um bom tempo considerável e eu estou muito feliz de ela finalmente podendo estar gritando sobre elas aqui com vocês e estar explorando todas as faces e reflexos que o meu amor por Olivia Rodrigo tem e estar conversando sobre esse álbum e sobre como esse álbum poderia ser um livro e como seriam as capas desse álbum aqui com vocês. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo tanto quanto eu gostei de produzi-lo. E eu quero estar apontando algumas coisas antes de efetivamente estarmos falando e destrinchando a anatomia dessas capas. A coisa primeira que eu quero estar conversando com vocês, além das coisas quais eu disse, é que sim, eu tenho uma série de vídeos, ou que eu tinha a pretensão de fazer, melhor dizendo, aqui no canal, que seria transformando filmes em capas de livros. E tem um único vídeo nessa série, a qual eu iniciei, que é transformando o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu tenho muito orgulho desse vídeo, porque foi uma ideia a qual eu tive, que eu achava que talvez eu não fosse conseguir fazê-la existir, e eu fico feliz que ela conseguiu sair de mim de um modo qual eu me sinta ligeiramente satisfeita com ela, sabe? Apesar dos defeitos e apesar das coisas quais eu enxergo que poderiam ser melhores, eu fico feliz de ter conseguido fazer esse vídeo, de ter conseguido publicá-lo e dele ser o primeiro vídeo desse canal. E eu queria muito continuar essa série, contudo eu coloquei várias especificidades de como ela deveria continuar. Acabou que isso se tornou algo bastante desgastante e acontece que eu apenas deixei essa ideia de lado. Contudo, eu tive uma nova ideia, que seria transformar álbuns em capas de livros, e pensei, por que não? Então continuar nessa série de produções de capas através, enfim, dessa ressignificação da minha jornada, colocando um foco diferente. Isso não significa que eu não farei mais capas inspiradas em filmes, eu pretendo fazer, eu tenho uma lista de filmes os quais eu gostaria de transformar em capas de livros. Contudo, no momento, meu foco vai ser transformar álbuns os quais eu amo, álbuns os quais talvez vocês amem e que vocês insistam para que eu transforme, que eu espero também amar, porque eu preciso da minha afetividade aflorada e criatividade para eu conseguir produzir essas capas, de um modo qual eu me sinta, enfim, feliz e acabe me divertindo no meio desse processo, porque pra mim não faz sentido eu estar produzindo capa de um álbum que eu não goste. E assim, portanto, através desse processo, dessa desenvoltura, dessa performance, conseguindo extrair toda a essência, musicalidade, através de desenhos e aleatoriedades as quais eu posso estar compondo nessas capas. Eu sei que as minhas capas elas são amadoras e que elas não são nada demais, e por favor não esperem que elas sejam extraordinárias. Eu não sei exatamente fazer capas profissionalmente, obviamente, porque eu não sou uma profissional. Eu sou apenas uma pessoa que gosta de Olivia Rodrigo e que decidiu estar fazendo capas inspiradas em Sour e transformar Sour em uma espécie de livro, porque eu acho que demoraria muito tempo para conseguir transformar Sour e toda a sua complexidade em uma obra. Então, mais uma vez, as fanfiqueiras vão ter que salvar a nossa vida. Como eu não tenho todo esse tempo, infelizmente, de estar fazendo esse livro, que seria um livro que eu adoraria ler, eu decidi, portanto, estar criando as capas hipotéticas desses livros. Sei que esse áudio não está muito bom, porque eu estou com um ventilador ao meu lado, porque Recife é muito quente e simplesmente eu não consigo sustentar a minha identidade visual se eu estiver sem um ventilador, porque Recife é muito quente. Então vocês podem fingir que é o barulho da chuva, que é um barulho de ambiente para relaxar. Vocês podem fingir o que vocês quiserem, mas infelizmente meu ventilador, ele é muito barulhento. É assim que acontece e é isso aí que nós temos para hoje. A gente pode estar propagando mudanças e impactos positivos nesse canal através da sua inscrição, através do seu gritar, do seu compartilhamento. Você pode muito bem compartilhar esse vídeo para pessoas que gostam de Olivia Rodrigo, para pessoas que gostam de ler livros, para pessoas as quais gostam de capas, gostam de vídeos de capas, e também para pessoas as quais você quer convencer que escutem Olivia Rodrigo. Nós temos, enfim, essa oportunidade brilhante de convencimento através desse vídeo. De capa que eu tive foi, seria interessante fazer uma capa de colagens sobre Sour. E aí eu resolvi estar pegando vários elementos muito Sour, que seria carros, semáforos, pistas, sorvete, da música Deja Vu, luvas pretas, de Good For You, caderno de composição, pompons de líder de torcida, um vestido verde, de Deja Vu, enfim, várias coisas, vários elementos os quais me lembrassem Sour. Eu estava num momento em que eu estava sentindo essa necessidade de tirar todas as singularidades que eu encontrava nesse álbum e que eu precisava compor elementos e que eu precisava jogar isso em algum lugar. E é aí que ficou uma construção a qual eu acho que consegue estar levantando várias questões
sabe? Várias interpretações, várias questões importantes de Sour, é isso que eu quero dizer. E por sinal, como eu já falei, esse vídeo tá sem roteiro, então vai estar bem doido. E aí, no caso, eu resolvi estar compondo essas colagens com todos esses elementos e resolvi estar fazendo esses elementos espelhados porque estaria dando aquela ideia de que existem uma realidade a qual está sendo repetida, mas se existe uma pessoa a qual seria o foco desse livro, que seria no caso que eu imaginar a Olivia, a protagonista desse livro, e que estaria nos contando essa história a partir da sua perspectiva, e que se existe os seus sentimentos, que a gente conhece esses seus sentimentos, que basicamente Sour consiste nisso, né? Em uma pessoa a qual tem seus sentimentos feridos por uma outra pessoa, a qual era seu interesse romântico, e que essa outra pessoa se encontra gostando de outra pessoa. E obviamente que Sour também vai dialogar sobre várias outras coisas, sobre identidade, sobre o quão desafiador é essa passagem da adolescência, o existir na adolescência. Então vai falar sobre vários conflitos. Então eu queria estar colocando essa coisa meio caótica de colagens e de poluição de sentimentos, não de poluição negativa, mas no sentido de uma desordem absurda e imensa. E aí eu resolvi fazer essa colagem que eu considero que ficou bastante interessante, porque consegue trazer essa centralidade de uma ideia que vai ser narrada a partir de uma protagonista, a partir de uma perspectiva unívoca dessa protagonista, porque digamos que a gente só conhece o lado da Olivia, né, o lado dessa protagonista, dessa hipotética história desse livro, em que vai estar nos revelando e contando a sua versão da história, e a sua percepção das coisas, os seus sentimentos, e tem um caderno de composições, porque é os sentimentos únicos daquela personagem. Então eu achei isso muito interessante, mas ao mesmo tempo tem essa dualidade, essa coisa espelhada, de duas realidades se repetindo, representando muito do que Déjà Vu nos conta, né. Então eu gostei dessa capa nesses sentidos e porque eu também pude fazer colagens. Mas eu não gostei tanto assim dessa capa. Contudo, eu mostrei essas capas para, enfim, meus familiares, minha irmã, meu pai, a minha mãe, meus primos. E meu primo, ele amou essa capa. Então, Paulo, ela está aqui por você. Porque eu não gostei dessa capa, eu achei ela meio... nhé. Ele gostou dessa capa, disse que foi a sua favorita. Então eu disse, ok, ela vale a pena estar sendo colocada aqui. Então um beijo que essa capa está aparecendo nesse vídeo, mas que não era a minha intenção original. E bem, gente, então eu decidi, portanto, já que eu não estava gostando muito das colagens que eu estava fazendo, tentar, portanto, desenhar. E aí eu pensei, Sour tem muito aquela vibe prom, festa de formatura, festa escolar dos Estados Unidos, despedida, coisas acontecendo, noite, luzes neões, festas, música alta, corações partidos, enfim, tem essa vibe pra mim. Meu Deus, eu usei a palavra vibe. Sour pra mim tem muito essa estética, muito essa arquitetura, muito esse contexto, muito esse sentimento acontecendo em cada uma das letras, nas entrelinhas. Então eu decidi estar colocando uma capa em que seria uma espécie de tentativa de passar esse gostinho de festa de formatura, de escola, de noite, de festa de comemoração. E aí eu resolvi colocar uma garota com uma luva preta, representando a luva de Good For You. E a Olivia estaria vestindo esse vestido verde, que seria justamente o vestido de Déjà Vu. E eu amei as cores dessa capa e eu gostei muito de como ela ficou composta, dessas estrelinhas que eu resolvi colocar pra dar essa estética mais prom e festa de formatura. E eu achei muito interessante como ela ficou. Coloquei, enfim, esse background de caderno, né, de textura de caderno, de folha de caderno, melhor dizendo, com essas linhas. E eu achei que a capa ficou legal, eu gostei, mas ela ainda não estava sendo exatamente como eu queria. Então a gente vê que basicamente esse vídeo é uma grande trajetória de insuficiência ao ponto de eu fazer várias capas até eu dizer, chega! Antes de estarmos continuando a falar sobre as capas as quais eu fiz para Sour, eu quero estar conversando com vocês sobre uma coisinha importante, que é o fato de que eu considero que capas elas devem revelar um pouco da alma desses livros, revelar um pouco da identidade desses livros. E isso é meio complexo de fazer quando se trata de um álbum em que ele é tão plural ao ponto de poder estar abordando várias perspectivas, sabe? Se fosse um livro em que estivesse pegando mais a perspectiva de uma líder de torcida a qual ela teve seu coração quebrado e que ela reverbera com violência a sua dor no mundo, pegando bem uma abordagem Good For You,
A capa, por exemplo, que eu vou mostrar pra vocês agora não faz o menor sentido. Mas se a gente fosse fazer de Sour um livro que tivesse uma abordagem mais adolescente, mais delicada, narrativa de uma garota qual se sente muito confusa sobre esse período, se sente muito pressionada a querer que esse período seja bom, embora ele não esteja sendo. Uma pessoa qual teve seu coração quebrado, que se sente sozinha, que se sente triste e que quer se expressar em algum lugar e que encontrou na música esse lugar para se expressar. Então há uma sensibilidade, há uma delicadeza que precisa ser entoada melhor na capa. E na terceira capa eu decidi estar fazendo uma coisa mais adolescente, vou assim dizer. E eu decidi estar desenhando esses desenhinhos, essas artes, num pincel de giz de cera, porque faz toda a referência a essa coisa meio colegial, meio escola. E aí eu resolvi estar fazendo essa capa também com um fundo lilás, porque faz referência também à capa do próprio Sour. E bem, gente, a capa ficou assim desse jeito, como eu falei. Se a gente fizer uma perspectiva de Sour diferente da que eu falei, de não tão sensível e adolescentezinha, realmente não é uma capa qual, por exemplo, faz muito sentido se for contar a história de uma protagonista qual é a líder de torcida bonitona e que ela é rejeitada. Não faz sentido usar essa capa, mas se não for nessa perspectiva de Sour, eu acho que essa capa ela ficou muito fofinha, muito bonitinha. E eu gostei dela, eu gostei de como ela ficou. Eu entendo caso as pessoas não gostem dessa capa, mas eu gostei bastante dela. Por sinal, eu queria saber até agora quais foram suas capas favoritas, quais você está gostando, quais são as suas opiniões sobre as capas. Me diga o que você acha que elas poderiam, enfim, ser melhores, quais toques, quais detalhes, não sei. Converse comigo aqui nos comentários. Já na quarta capa eu fiquei, por que não colocar a própria Olivia Rodrigo em Sour? E aí eu decidi estar desenhando uma espécie de Olivia Rodrigo com o meu traço, do meu jeitinho. E aí, portanto, eu decidi estar desenhando a própria Olivia Rodrigo. E colocando todos esses elementos dos quais eu anteriormente desenhei em torno dela, porque eu acho que essa estética, não necessariamente poluída, mas essa estética em que dá essa sensação de muita coisa acontecendo, de muitos detalhes, de muitas particularidades, de muitas minuciosidades, muita confusão acontecendo, combina muito com Sour. Então eu resolvi estar transparecendo essa estética, né, nessa capa, e eu definitivamente amei essa capa, achei que ela ficou muito bonitinha. Eu gostei de como a Olivia ficou, de como eu fiz o rosto dela, por mais que seja muito simplista. Eu gostei muito, muito, muito dessa capa. Definitivamente é uma das minhas favoritas. E, sério, eu amei essa capa. Eu amei como ela conta muito mais sobre como eu imagino que a Olivia é do que, sei lá, essa perspectiva de uma protagonista a qual ela é a líder de torcida bonitona, qual é rejeitada, não lida muito bem com isso. Acho que ela dialoga muito sobre uma adolescente a qual gostaria que a sua adolescência ela fosse muito mais glamurosa, como toda a estética, sabe, capitalista dos filmes e de todas as produções fazem crer que a adolescência é. Então eu acho que conta muito a história, sabe, essa capa de uma protagonista com a gente lê, que a gente se identifica, que a gente tem as mesmas dores, os mesmos conflitos, e que a gente chora, que a gente ri, e que a gente se diverte. Realmente as pessoas não gostam muito de protagonistas adolescentes porque acham eles idiotas e tudo mais, e eu honestamente gosto de livros com adolescentes. Eu me sinto mais confortável lendo esses livros porque eu entendo as atitudes deles quando elas são movidas, não as atitudes problemáticas, mas as atitudes quando elas são movidas, sabe, naquela coisa de querer o melhor pra si, mas às vezes achar que é o melhor e às vezes não é, sabe? Então eu gosto muito de como esses livros dialogam sobre essa espécie de falta de maturidade mesmo, é essa a palavra. Eu gosto, sabe, dos livros que dialogam sobre a falta de maturidade dos adolescentes e de como a gente se revolta com eles agindo com obviedade, não deveriam agir assim, sabe? E a gente só tem essa obviedade porque a gente já passou por certas situações, a gente constou isso, sabe? E eu acho muito, muito legal e ler livros assim, mas eu acho que no Sour, num livro hipotético, a Olivia Rodrigo seria aquela personagem sensata, mas que é tristemente apaixonada por uma pessoa que não é tão legal assim e que o leitor ia ficar, querida, se valoriza, sabe? Eu acho que Sour contaria muito mais uma história de amor próprio do que de amor efetivamente romântico por outra pessoa, sabe? Seria um amor romântico por si mesma. E eu acho que isso é uma das coisas que faz com que eu mais gosto desse álbum, sabe?
A outra capa de livro que eu tentei fazer, mas que eu não gostei, mas que eu vou colocar aqui, porque minha irmã disse que seria interessante eu colocar nesse espaço, já que esse espaço é destinado para eu estar conversando com vocês sobre as capas que eu tentei fazer para Sour. Foi uma capa a qual, basicamente, eu peguei uma foto, a qual não tem direitos autorais, de um aplicativo em específico, o qual eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui em algum lugar. E aí eu resolvi estar colocando o nome Sour, cobrindo o rosto dessa pessoa em específico, a qual mal aparecia, mas eu não queria deixar nenhum registro, com o coração quebrado. E eu acho que isso faz metáfora de como a gente, quando é adolescente, tem um coração quebrado. Isso é visivelmente explícito na gente, sabe? Em como a gente age e como a gente lida com o mundo e lida com as pessoas e o que a gente escuta. Então tem essa mini metáfora acontecendo aí. E eu não gostei muito dessa capa. Eu tentei dar um acabamento de foto antiga acontecendo, de um efeito específico, qual eu também agora não lembro o nome, mas eu vou estar deixando em algum lugar aqui. HDR? Eu não lembro. Enfim, mas eu deixei essa estética de foto antiga acontecendo e eu gostei, mas ao mesmo tempo não tanto assim. E então, é tipo uma capa que eu não acho. Outra capa que eu decidi estar fazendo foi uma capa que eu resolvi estar colocando alguns objetos, os quais eu considerei muito Olivia Rodrigo, e decidi estar colocando uma espécie de sombreado para parecer que eles realmente eram reais, estavam numa superfície conjuntamente, que eles não foram manipulados e colocados por mim. Eu fiz estar colocando todos eles em um fundo, enfim, lilás, que faz referência mais uma vez à capa de Sour, efetivamente. E ele ficou, digamos que simplista e ao mesmo tempo dialoga com pequenas coisas em relação a Sour, esse óculos de déjà vu, esse flu-flu de líder de torcida, essa fita cassete, esses bottoms, esse caderno de composições. Eu achei que essa capa ela ficou muito bonitinha, embora ela não tenha sido exatamente uma das minhas favoritas, mas eu acho que ela foi satisfatória de ser realizada e eu fiquei muito feliz de colocar essas sombrinhas desses objetos e eles parecerem estar simultaneamente no mesmo local. Eu achei muito divertido de fazer ela e é isso. De livro que eu resolvi estar fazendo para Sour foi uma capa em que eu resolvi estar pegando essa foto adorável da Olivia em Good For You e estar transformando, enfim, do meu jeitinho com o pincel de giz de cera em uma capa, e eu definitivamente amei, mas que ela vai estar entoando mais essa perspectiva de uma líder de torcida não tão legal assim, que teve seu coração quebrado e que está tentando lidar com isso, mas às vezes não lida da melhor maneira. E eu acho que dependendo, como eu falei, da perspectiva que a gente estiver elucidando de Sour, a gente consegue tirar histórias e vozes muito plurais, sabe? A gente tem em Sour uma constelação de vozes e isso é o que torna tão brilhante, cintilante e enriquecedor esse álbum. Talvez. Uma das coisas, certamente. E eu estou muito feliz de que eu consegui gravar esse vídeo. Talvez enquanto eu estiver editando ele eu fique, meu Deus do céu, eu deveria ter falado melhor em tais partes, mas eu quero estar ressignificando essa minha jornada. Eu estou cansada, definitivamente cansada, de não gostar dos vídeos os quais eu faço, então eu vou estar fazendo isso aqui de modo muito tranquilo, despretensioso, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu, enfim, não sei se eu falei todas as coisas que eu gostaria de falar, não sei, talvez eu coloque muitas legendas aqui, também não sei, mas eu sempre fico insegura no final dos vídeos, quando eu vou me finalizar. Eu sempre fico muito insegura quando eu vou finalizar um vídeo. E eu só queria estar dizendo que eu amei essas águas vivas, essas coisas que eu coloquei aqui, que ficam rodopiando e dançando conosco no meio dessa valsa, dessa desenvoltura desse vídeo. Eu amei isso. É isso, eu estou feliz de ter conseguido gravar esse vídeo, eu espero gostar dele, meu Deus do céu.